A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos que estão sempre acompanhando e assistindo às instruções da Palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos, tanto no nosso canal no YouTube, como a nossa página no Face, aonde você vai ter o crescimento, o entendimento e o conhecimento das verdades de Deus. Meu amigo, se inscreva, meu irmão, se inscreva, manda uma solicitação para mim, na minha página no Face, inscreva-se no meu canal no YouTube, para você estar sempre recebendo os vídeos de instruções e orientações da Palavra de Deus, que é uma bênção para aqueles que amam a Palavra de Deus, que buscam conhecer a verdade de Deus. Eu quero narrar para você hoje, tá certo? Principalmente para os irmãos, para a igreja do Senhor, uma orientação sobre a pregação do Evangelho, né? Porque nós temos falhado, irmãos, nessa pregação. A igreja tem falhado, não vou generalizar, mas a maioria dos irmãos tem falhado, a maioria das denominações evangélicas tem falhado na pregação do Evangelho. Porque qual é o foco principal a ser anunciado do Evangelho? O que é Evangelho? Tá? Então, a gente lendo o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Daí eu já entendo uma coisa muito importante de se analisar e atentar para esse detalhe. Pregando o reino de Deus. Aí eu faço uma análise aqui e vejo que esse evangelho que se prega hoje é o evangelho do reino dos homens. Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. Eu vou estar explicando isso para você. E a gente vê no versículo 14, diz assim: E Jesus dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. O tempo está cumprido. Jesus falou ali para os judeus sobre o tempo em que os judeus estavam esperando o cumprimento das promessas de que o Messias vinha, o Cristo, o enviado de Deus, para se cumprir aquilo que Deus falou a Moisés, a promessa que ele fez, que vinha aquele que libertaria o povo. E Jesus disse, olha, o tempo se cumpriu. Ele foi o cumprimento das promessas que Deus fez para o povo de Israel lá no Velho Testamento. Jesus diz, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E alguém pergunta, Senhor, como virá o reino de Deus? Jesus disse, ele não vem com aparência humana, com aparência exterior. O reino de Deus é no interior do homem, está próximo. Deus, de uma reconciliação com o homem, aonde Deus vai habitar no homem, aonde Deus vai governar o homem no seu interior, habitando em seu coração, conduzindo os seus passos, aquele que aceitam Jesus Cristo. Jesus está falando, o reino de Deus está próximo de Deus governar na vida daqueles que crerem no seu Filho Jesus. Jesus disse, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus ele já está entre vós. Os judeus não acreditaram. E Jesus diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. O reino de Deus já chegou. A mensagem de Jesus foi essa. Ó, o tempo se cumpriu. O reino de Deus já está entre vós. Deus querendo habitar em vós. Deus querendo conduzir as vossas vidas. Deus querendo guiar vocês. Deus querendo que vocês o reconheçam como Senhor através de Jesus Cristo. Agora, para isso, é necessário arrepender-se e crer no Evangelho. A mensagem de Jesus foi uma mensagem de arrependimento. A mensagem dos apóstolos foi mensagem de arrependimento. Né? Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38, Pedro, as pessoas perguntam o que deveriam fazer para não sofrer situações quando Pedro dá um discurso ali, e eles perguntam, o que faremos, irmãos? E o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e crede e em Jesus Cristo sejam apagados os vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos é a mensagem do Evangelho.
Jesus Cristo veio pregando o povo, trazendo o povo a mensagem do céu, chamando o povo para alcançar bênçãos espirituais. É verdade que Jesus curou, Jesus alimentou, Jesus ele fez milagres, mas o milagre não foi a mensagem de Jesus. O milagre aconteceu para que fosse um sinal, para que os israelitas vissem que aquele era o Messias que vinha e faria milagres e muitos seriam curados por ele. Os milagres não foi a mensagem, entenda isso. É por isso que eu digo, a mensagem do Evangelho hoje é uma mensagem que não é a mensagem original do Evangelho de Jesus. A mensagem do Evangelho de Jesus não foi milagre. A mensagem do Evangelho de Jesus não é uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de solução de problemas nessa terra, neste mundo aqui. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem convidando o homem a receber de Deus o perdão, a reconciliar-se com Deus, a encontrar salvação diante da sua perdição, a buscar um socorro diante do perigo que o homem está. Essa foi a mensagem de Jesus. E Jesus reprova muitos porque não entenderam isso, vieram atrás dele pelo conceito terreno, atrás do pão e do peixe, atrás da multiplicação, atrás das curas, mas não entenderam o objetivo. E Jesus, ele não pregou um evangelho material, ele pregou o evangelho para trazer ao homem esperança na vida com Deus, a vida espiritual, o evangelho do reino. E nós falhamos muito nessa pregação. E hoje as igrejas estão lotadas de pessoas, mas não para uma vida de comunhão com Deus, não arrependida, não convertida. As igrejas hoje estão lotadas de pessoas que buscam melhoras para a sua vida material, para a sua vida social, que buscam vitórias, prosperidade, mas das coisas terrenas. Porque a mensagem desses pregadores são terrenas. E lá em Filipenses capítulo 3, o versículo 18, Paulo diz que esses homens que pregam mensagens terrenas são inimigos da cruz de Cristo, que só falam das coisas terrenas. Então a mensagem do Evangelho hoje que nós pregamos, ela é falha. Ela não converte ninguém. Ela não chama ninguém ao arrependimento. Ela chama as pessoas para adquirir uma condição melhor de vida secular, não de vida com Deus. Porque, irmãos, nós falhamos muito, porque nossos sermões são mostrando às pessoas as necessidades materiais. A pregação do Evangelho que nós pregamos muitas vezes é falando só da necessidade material. Ah, venha para Jesus mudar a sua vida, venha para Jesus lhe honrar na sociedade, venha para Jesus fazer de você uma nova criatura, ter uma nova casa, um novo carro, porque a nova vida que as pessoas convidam para receberem, que os pregadores convidam para as pessoas receberem, é uma nova vida financeira, é uma nova vida neste mundo, nas coisas materiais. Venha para Jesus que Ele vai abrir porta de emprego, Ele vai curar tua enfermidade, Ele vai te dar casa, carro. Essa não é a mensagem. Nós usamos muito esse argumento, não é, para atrair as pessoas para a igreja, não para Jesus. Porque esses não são um argumento que atrai as pessoas para Jesus. Porque quem atrai as pessoas para Jesus é a mensagem do Evangelho quando ela é pregada na sua essência original, que é arrependimento. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence as pessoas do seu erro, da sua miséria e da sua situação com Deus através da palavra, da ministração do Evangelho. Então, eu quero levar essa explicação. Nós temos que rever os nossos princípios, irmãos. Nós temos que rever a nossa forma de fazer a obra de Deus, de fazer o trabalho da evangelização. Nós falhamos muito nisso. Nós focamos muito as pessoas. Olha, pare de beber, pare de fumar, venha para a igreja. Já é um erro chamar a pessoa para a igreja, porque a mensagem é mostrar ao povo Cristo, é conduzir o povo a Cristo. Mas nós focamos muito a necessidade social, a necessidade secular, o caráter moral, social. Não, porque você tem que deixar de roubar, deixar de se drogar, deixar de tomar isso, porque Jesus vai libertar você da droga. Escuta uma coisa, irmãos. Nós temos que focar a miséria principal do homem, que é o pecado, que é a situação espiritual com Deus.
Muita gente está aderindo à religião. Muita gente está deixando de beber, deixando de fumar, deixando de se drogar. Muita gente está atrás disso, daquilo outro, mas não está convertido a Jesus, porque não recebeu a mensagem que confronta ele, que mostra a ele a sua miséria espiritual, a sua situação com Deus. Estão recebendo uma mensagem que massageia o ego dele e chama ele para ser uma pessoa que vai ter o desejo do seu coração realizado conforme os seus conceitos e não segundo o propósito de Deus. Nós temos que rever isso, irmãos. Nós temos uma falha na pregação do Evangelho. Eu tenho observado isso na televisão, principalmente esses evangelhos que não são evangelho, que é pregado essas mensagens na televisão, convidando as pessoas para fazer campanha de descarrego, campanha de libertação, campanha de prosperidade, para enriquecer, para conquistar, para ter 100 vezes mais, a campanha da multiplicação. Meu irmão, isso tudo é heresia. Essa não é a mensagem do Evangelho. Isso nem Evangelho é. Isso não é o Evangelho do reino de Deus. Isso é o Evangelho do reino dos homens, pelo qual eles estão enriquecendo. E nós, Igreja do Senhor, devemos despertar para voltar para a palavra, para a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus, que traz o arrependimento, que confronta o homem com o seu pecado, que mostra ao homem a sua miséria, mas também o Evangelho, que mostra ao homem a esperança, a solução, a saída, o socorro, o amor de Deus para salvá-lo. Não é uma mensagem autopositiva que massageia o ego do homem. É uma mensagem que mostra ao homem a sua miséria e ao mesmo tempo convida o homem a receber a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E nós temos que levar esse Evangelho para as pessoas. Esquecemos do ponto principal da pregação do Evangelho, que é arrependimento. Aí nós temos que explicar ao povo: arrepender-se de quê? Se salvar de quê? Receber perdão de pecados de quê? Porque muita gente diz: eu não mato, não roubo, não fumo. E a gente prega muito em cima disso. E aquelas pessoas que não matam, que não roubam, que não fumam? Vai pregar o que para elas? Se prega muito a prosperidade. E aquelas pessoas que não precisam de prosperidade, que já são ricas? Vai pregar o que para ela? Não é verdade, irmão? A mensagem do Evangelho é a miséria espiritual. E dentro dessa miséria espiritual está todo ser humano, independente da riqueza, da pobreza, da boniteza, da feiura, do alto, do pequeno, do grande, do médio. Todos estão dentro dessa miséria do pecado, condenado. É por isso que o Evangelho tem que mostrar isso a todos. Nós devemos pregar às pessoas a salvação para livrá-la de uma condenação eterna que está bem perto de toda a humanidade que ainda não reconheceu Jesus e não se converteu a Ele nem se arrependeu. Porque, irmãos, se a gente pregar sobre riqueza, Zaqueu nunca ia a Jesus porque Zaqueu era rico. A pregação de riqueza, de prosperidade não servia para Jesus, para Zaqueu. Zaqueu, por causa de prosperidade, ele não ia a Jesus porque ele já era próspero. Se a gente pregasse sobre caráter moral na sociedade, ser uma pessoa respeitadora, ser uma pessoa honesta, Cornélio não precisava ir a Jesus, porque Cornélio era uma pessoa honesta, era uma pessoa religiosa, era uma pessoa caridosa. O próprio Deus dá testemunha de Cornélio lá em Atos capítulo 10. Mas foi preciso Jesus enviar Pedro até Cornélio para levar a mensagem do Evangelho, mostrar a Cornélio que ele ainda estava em condenação, que ele é um pecador e que o caminho para receber o perdão de Deus e ser livre da condenação era e é Jesus. E Pedro foi fazer isso lá. Pedro não foi falar de uma vida de caráter na sociedade. Pedro foi falar da miséria espiritual, mostrar que em Jesus o homem recebe a remissão do pecado da sua vida de miséria espiritual com Deus. Se fosse falar sobre conhecimento de Deus, se fosse falar sobre que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é o único Deus, não precisava de pregar o Evangelho para Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um homem religiosíssimo, um líder religioso que ensinava as Escrituras. E quando ele vai até Jesus fazendo uma pergunta, Jesus dá uma resposta diferentemente da pergunta que ele faz. Jesus dá uma resposta dentro da necessidade de Nicodemos. É preciso nascer de novo, Nicodemos.
Jesus estava dizendo, olha, você precisa se entregar-se àquele que o Pai enviou para vos salvar. Você está dentro de uma situação que é preciso ser restaurado, transformado, e só quem faz isso é o Filho de Deus, como Jesus disse, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão imensa que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que Jesus prega para Nicodemos. Isso aí é Jesus pregando a Nicodemos. Jesus diz lá em João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus está dizendo a Nicodemos, Nicodemos, tu estás condenado. Mesmo na tua religiosidade, no teu conhecimento das Escrituras, mas tu ainda não reconhecesse aquele que o Pai enviou, que pode reconciliar o homem com Deus, porque todos estão afastados de Deus. Seja religioso, seja mau, seja bom, seja ateu, seja crente, seja descrente, todos estão afastados de Deus. Todos precisam ouvir e conhecer a realidade da sua miséria espiritual. E nós que pregamos o Evangelho, irmão, temos que pregar a mensagem original do Evangelho, que é arrependimento. Mostrar às pessoas, não é só a sua miséria social, não. Porque chamar as pessoas, orientar as pessoas para deixar de beber, de fumar, para ser honesto, para ser isso, as religiões já fazem esse papel. Nós não estamos fazendo nada de diferente. Isso não é a mensagem do Evangelho, não. O Evangelho convida as pessoas a receber o perdão de Deus, e daí em diante, Deus vai mudar o entendimento, Deus vai mudar os caminhos, a pessoa torna-se uma nova criatura, a pessoa conhece agora a vontade de Deus, e a pessoa muda não pelo argumento da gente, mas muda pelo Espírito Santo, que vai agora conduzi-la na verdade. Não precisamos estar dando sermão moral, social nas pessoas, porque as religiões têm um sermão muito melhor do que o nosso. As religiões vivem um conceito moral na sociedade e de fé muito melhor do que nós. Os religiosos têm mais fé do que nós. São mais fiéis na sua fé do que muitos de nós crentes. São mais honestos muitas vezes do que muitos de nós crentes. São mais sinceros do que muitos de nós crentes. As pessoas das religiões que ensinam um padrão de vida social, moral, respeitosa. Mas não foi esse. A mensagem do Evangelho não é isso. A mensagem do Evangelho convida o homem a receber uma mudança de Deus para viver isso também. Mas para ser salvo em primeiro lugar. Cornélio era um homem que tinha um maior testemunho de Deus. Deus deu o testemunho de Cornélio. Homem íntegro, orando constante a Deus, temente a Deus, dava esmola, tinha o respeito, tinha a consideração de todos que viviam na sua sociedade, mas ele não tinha ainda salvação, não tinha ainda perdão de pecados, não estava reconciliado com Deus. Foi preciso Deus enviar Pedro para pregar o Evangelho, para mostrar a Cornélio que o homem precisa, em primeiro lugar, reconciliar-se com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a mensagem, arrependimento. Cornélio se arrependa do seu conceito religioso. Cornélio, toda sua forma moral na sociedade, seu exemplo, sua forma de viver que traz exemplo, isso não vai te salvar, Cornélio. Tua religiosidade não vai te salvar. É Jesus Cristo que você precisa ouvir para se arrepender, e é Ele quem pode remir você dos seus pecados, reconciliar você com Deus, te livrar da condenação e da culpa que o pecado tem sentenciado todos ao inferno. Então, meu irmão, nós temos que pregar a mensagem do Evangelho como ela tem que ser pregada. Analise as Escrituras. Veja qual é a mensagem do Evangelho verdadeiramente que está inserida nas Escrituras. Não a mensagem que as igrejas pregam. Não o chamado que as igrejas estão fazendo. O chamado do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Boas novas de Deus para o pecador que estava perdido, em desespero, correndo perigo. As boas novas para o pecador que apresenta a ele a solução, a esperança, o socorro, o perdão para a salvação, para a vida eterna, para a comunhão com Deus. Isso é as boas novas. É isso que nós temos que anunciar. Essa é a riqueza e as bênçãos celestiais que o Evangelho nos proporciona através de Jesus Cristo. Portanto, precisamos rever a mensagem do Evangelho que pregamos. Porque senão, irmão, estamos fazendo um trabalho vã. Que adianta ir para a rua pregar o que as religiões pregam?
Do que adianta ir para a rua dizer, homem, deixe de beber, deixe de fumar, deixe de se prostituir? Tem que ir pregar a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo é que vai trabalhar nessa nova criatura quando crê em Jesus, mudando o seu entendimento, consertando os caminhos tortuosos e dando a ele a luz da verdade de Deus, para nessa luz ele andar e não mais nas trevas. Entenda isso, meu irmão. Vamos pregar a mensagem de salvação. Vamos denunciar o pecado deste mundo. Vamos denunciar os ensinos errôneos religiosos dentro das religiões, dentro da religião evangélica e de todas as outras religiões. Vamos voltar-se para a palavra e pregar a verdade de Deus, que liberta, aleluias, e dá perdão e salvação àqueles que creem no que a mensagem aponta, que é Jesus. A mensagem aponta para Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é o centro. Jesus é o alvo da nossa fé e o consumador. Amém? Então reveja, reflita na mensagem do Evangelho. Você, pastor, com a sua igreja, qual é a mensagem que você está pregando? Meus irmãos, qual é a mensagem que você está pregando? Aprenda nas Escrituras o que é pregar o Evangelho. E aí você será um instrumento de Deus para fazer a obra de Deus, que a obra de Deus é essa, anunciar Jesus Cristo ao mundo. A obra de Deus não é estar fazendo movimento religioso, movimento espiritual, convidando as pessoas para isso, aquilo, aquilo outro. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é anunciar ao mundo: arrependei-vos e convertei-vos, porque o tempo está cumprido, o reino de Deus é vindo, Jesus voltará para buscar os que ouviram, creram e se manteram fiéis até o fim à sua palavra, e ressuscitar aqueles que já morreram para receber um corpo glorificado, para com todos aqueles que estão vivos ainda no arrebatamento, ir de encontro ao Senhor nos céus, para herdar a vida perfeita e eterna, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor e sofrimento, lá nos céus, na cidade celestial, na Nova Jerusalém, que já está preparada por Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque só vai entrar pela porta os que forem lavados pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue do Cordeiro é o Cordeiro chamado-se Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe. Reflita na mensagem do Evangelho. Evangelista Wellington Ramos, levando sempre a mensagem, a instrução da palavra de Deus, que edifica e orienta. Se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilhe os nossos vídeos. Mande uma solicitação para a nossa página no Face e você será aceito por nós e será bem-aventurado com as nossas instruções, que vai te dar luz e entendimento, porque é a instrução da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus.